Hoje nós vamos falar sobre como ficar rico. Eu vou ensinar você a ficar rico. Falar desse jeito nem faz muito parte do meu estilo aqui nesse canal. Eu falo primordialmente sobre construção de negócios digitais baseado em conhecimento, baseado em informação. Usar o teu conhecimento e a sua história de vida para criar produtos e serviços baseados nisso, mas um dos efeitos colaterais de fazer isso e o motivo pelo qual muita gente faz isso é ganhar dinheiro. Então, faz muito sentido nós falarmos aqui também sobre formas de ganhar dinheiro e ficar rico. O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi, se não me engano, em 2008 ou 2007, nessa época aí mais ou menos, foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi o primeiro livro de autoajuda financeira que eu li. E quando eu vi aquilo, a minha mente explodiu. E ela explodiu pelo seguinte motivo. Eu vi que existia conhecimento sobre o assunto que eu poderia buscar e poderia aprender. Porque até então, tudo que eu imaginava sobre dinheiro era a referência que eu tinha do meu ambiente. Ambiente inicialmente da família, dos pais, mas também dos vizinhos, dos avós, dos tios, basicamente da bolha que nós vivemos. E ganhar dinheiro é um assunto que não é muito discutido, não é muito ensinado, além daquele conhecimento empírico que as pessoas têm, que normalmente é passado de pai para filho, né? Então, existe uma geração, a minha geração, por exemplo, acho que é geração X, sei lá o nome, geração Y, sou de 86, depois vê qual que é a geração aí. A minha geração cresceu muito nessa ideia da formação acadêmica, da faculdade, né? Você vai estudar, você vai se formar para conseguir um bom trabalho, não necessariamente um emprego, mas um bom trabalho dentro da sua área de formação. E isso foi construído pela geração anterior, a geração dos nossos pais, que foi uma geração que teve uma dificuldade maior de acesso aos estudos. Provavelmente foi uma geração que, talvez se você for dessa geração, você pode confirmar, é uma geração que passou mais dificuldades para construir a própria vida e viu que talvez colegas que vinham de famílias com condições financeiras melhores conseguiam estudar, e aí eles se dedicaram ao máximo para dar condições para os filhos estudarem. E essa é a minha geração. E eu tô falando isso porque o conhecimento sobre dinheiro vem muito disso, né? O conhecimento sobre dinheiro vem muito desse diz que me disse, dessa coisa mais intuitiva, e pouca gente para estudar sobre isso. E não estudar do ponto de vista de estudar economia. Pouca gente para pensar no assunto. Pensar se as nossas crenças estão certas. Pensar se aquilo que nós acreditamos sobre dinheiro está correto. Ou se é eficiente, se funciona ou não. E é daí que vem crenças relacionadas a dinheiro. E aí tem um outro livro, muito clássico também, é outro grande clássico da autoajuda financeira. Eu falo autoajuda financeira num sentido meio de brincadeira mesmo, né? Eu gosto de chamar esses livros de autoajuda, mas eu gosto deles, que é aquele Os Segredos da Mente Milionária, onde ele pega crenças muito comuns a respeito de dinheiro que as pessoas têm e discorre sobre essas crenças. Muitas delas são quebradas, outras são refinadas. E aí nós mudamos algumas crenças, e a tendência é que quando nós mudamos algumas crenças, o nosso comportamento muda. E quando o nosso comportamento muda, os nossos resultados são diferentes. Então, o nosso comportamento é moldado pelas nossas crenças. Nós nos comportamos e agimos baseados no que nós acreditamos. E as coisas que nós acreditamos, nem todas foram uma escolha. Elas foram moldadas pelo ambiente. Eu acredito no que eu acredito porque todo mundo ao meu redor acredita na mesma coisa e eu nunca nem parei para pensar se eu deveria acreditar nisso ou não. Simplesmente a crença está lá. Então a crença molda o comportamento e o comportamento aumenta a probabilidade de ter certos resultados, né? O comportamento gera impacto no mundo, o mundo te devolve alguma coisa, boa ou ruim, e esse comportamento foi criado a partir da crença. E aí Os Segredos da Mente Milionária fala bastante sobre isso. Entendendo isso, nós podemos chegar à conclusão de que existe um conjunto de conhecimento, existe um conjunto de crenças e comportamentos que estão presentes de forma meio que padrão, eles se repetem em pessoas que são financeiramente bem-sucedidas. Então, se você pegar um
grupo, uma amostragem de pessoas ricas, você vai ver que existe um conjunto de padrões ali que se repetem. Nem todas essas pessoas têm todos esses padrões, nem todas essas pessoas agem da mesma forma e nem todas essas pessoas ficaram ricas da mesma forma. Eu tô até excluindo herdeiros daí, apesar de que herdeiros podem ter as crenças adequadas e o comportamento adequado, mas falando das pessoas que construíram a própria riqueza, existem pontos em comum ali. E nós podemos aprender sobre esses pontos em comum para aplicarmos em nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós aumentamos a probabilidade de termos resultados melhores. É garantido? Não. Inclusive, eu venderia mais, do ponto de vista de você compraria melhor as minhas ideias se eu afirmasse categoricamente que sim, e aí muitos livros de autoajuda fazem isso, mas não, aumenta a probabilidade. Se você tem crenças favoráveis, crenças alinhadas a favor da construção de riqueza, isso molda o teu comportamento e você se comporta, você age de maneiras mais favoráveis à construção de riqueza, a probabilidade de você ficar rico é maior do que de quem não faz isso, apesar de não ser garantido. Mas aí tem aquele lance também de você mirar as estrelas e acertar a lua. Eu sei que o ditado é mirar a lua para acertar as estrelas, mas é que as estrelas estão mais longe. Então eu posso mirar mais longe e eu ainda posso acertar muito longe, mesmo que não seja onde eu mirei inicialmente. Então eu posso mirar as estrelas e acertar a lua e a lua está muito boa também. Então você mudar suas crenças e mudar teu comportamento, se isso aumenta a probabilidade de você ficar rico, mesmo que seja só uma probabilidade, não é uma certeza, ainda é uma aposta que vale a pena ser feita, caso isso seja algo importante para você. E uma vez dito tudo isso, é um conjunto de crenças, comportamentos e conhecimento sobre o assunto. Não existe um segredo, não existe uma coisa. É um conjunto que, se você quiser entrar nesse mundo, se você quiser se adentrar a esse universo, você vai começar a aprender e você tem que começar a estudar a respeito, porque provavelmente você não aprendeu sobre isso no ambiente de onde você veio. Não aprendeu isso na escola, não aprendeu com seus pais, não aprendeu com seus amigos. Às vezes, alguns dão algumas dicas, né? Às vezes nós temos influências positivas. Inclusive, essa é a origem do livro Pai Rico, Pai Pobre. Não sabemos se é verdade que o pai rico existe, mas ele conta que tinha um tio ali que tinha um comportamento diferenciado, comportamento de rico, e aí ele vai comparando o comportamento do rico com o comportamento do pobre, e através disso vai ensinando o que eles fazem de diferente, ok? Então, existe um conjunto de conhecimento. Baseado nisso, eu quero compartilhar um com você que eu estava conversando com um amigo a respeito disso recentemente, que eu acho que mesmo que não exista uma coisa que vai te fazer ficar rico, eu acho que essa tá dentre as mais importantes, porque ela é o que norteia as relações econômicas do ser humano. Nós vivemos num mundo onde existem relações econômicas. Eu não vou entrar na questão de capitalismo, mundo capitalista, nem nada do tipo, porque mesmo países que não se dizem capitalistas, existe esse fundamento econômico acontecendo. Então é uma coisa meio que quase que universal da humanidade. Talvez seja até genético o ser humano começar a se comportar assim. E aí as coisas foram evoluindo e chegaram do jeito que é hoje. A economia é baseada simplesmente em troca de valor monetário por valor utilitário. Tudo que você compra, tudo que você consome, todo serviço que você contrata, você está fazendo uma troca de valor monetário, ou seja, você está entregando dinheiro em troca de um valor utilitário, que é a utilidade de alguma coisa. É um produto feito, é um serviço feito, é alguma coisa executada para você, é alguma coisa útil. E veja que valor utilitário, valor é uma coisa relativa, então pode até ser alguma coisa que não é tão útil assim, mas você deu valor para aquilo, então aquilo tem valor utilitário. Então tudo é uma troca entre valor monetário versus valor utilitário. Eu dou dinheiro para a companhia de energia elétrica e ela me dá um valor utilitário que é a energia elétrica na minha casa. Eu dou o valor monetário para o supermercado e o supermercado me dá valor utilitário, que é o produto pronto. Basicamente, tudo é assim. É assim que funcionam as relações econômicas no mundo inteiro. Até onde não tem dinheiro,
É outra coisa no lugar do dinheiro, mas é uma troca. É uma troca de valor monetário por valor utilitário. É importante entender esse ponto. Esse ponto parece óbvio, só que aí nós expandimos ele um pouco, porque aí sim, quando essa ficha cai na tua vida, isso faz uma diferença para você ganhar mais dinheiro, para você ficar rico e para você prosperar mais financeiramente. Dentre outros conhecimentos, outras crenças e outras coisas. Que é o seguinte, você sempre tem que entregar mais valor utilitário do que você recebe de valor monetário. Porque veja bem, o exemplo que eu dei agora é do ponto de vista de você como consumidor. Só que quando você trabalha, o seu trabalho, você está na outra ponta. Trabalhar, o que é trabalhar? Trabalhar é eu entregar valor utilitário para alguém em troca de valor monetário para mim. Então, consumir, eu entrego o valor monetário e recebo o valor utilitário. Trabalhar, eu entrego o valor utilitário e recebo o valor monetário. E aí eu vou usar esse valor monetário para adquirir outros valores utilitários, né? É assim que funciona a economia. Então, quando você trabalha, você está gerando valor utilitário para alguém. É sempre para alguém, mesmo que você esteja dentro de uma organização, mesmo que você esteja dentro de uma empresa. Você está entregando valor utilitário em troca de valor monetário. E aí, o grande ponto para você entender é que essa troca não pode ser um por um. O princípio para você ganhar mais dinheiro e ficar rico é que você entregue muito mais valor utilitário do que você recebe de valor monetário. Essa conta tem que ser desbalanceada mesmo. Você tem que entregar mais valor utilitário do que você recebe de valor monetário. Aquelas pessoas que falam, eu faço o mínimo porque me pagam pouco, essas pessoas não prosperam. Elas não vão ganhar dinheiro. Porque não é a questão não é aquela empresa. Eu tô aqui nesse emprego e eles não me valorizam, eles não aumentam o meu salário, eles não me dão condições de crescimento. Então eu vou fazer só o mínimo. Não é só fazer o mínimo. Você vai entregar valor utilitário mais do que você recebe de valor monetário, porque você está se desenvolvendo fazendo isso. Você está aprendendo e se desenvolvendo a entregar mais valor utilitário. Você está se tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor, com mais conhecimento técnico. E aí você vai buscar outras oportunidades, aonde o valor monetário que vão te entregar será maior, que ainda será menor do que o valor utilitário. Então você tem que guardar isso, você tem que sempre entregar mais valor utilitário do que você recebe de valor monetário. E aí quando você aumenta o valor utilitário que você entrega, o valor monetário tende a acompanhar, tende a subir. Mesmo que ele vai sempre ser menor, ele tem que ser menor. Se ele for maior, existe um desbalanço aí, tá? Uma hora vai dar errado. Uma hora você vai ser demitido, uma hora seu cliente não vai te querer mais, uma hora alguma coisa vai acontecer. Existem distorções no mercado. Isso é importante entender. A economia possui distorções. Existe gente ganhando mais do que merece, existe gente ganhando menos do que merece. Mas a probabilidade de você crescer é você entregar mais valor utilitário do que você recebe de valor monetário. E tem a capacidade de expandir isso. Mas esse cliente aqui não me paga mais. Não é por ele, é por você olhando para o mercado como um todo. Mas nessa empresa eles não reconhecem. Eu entrego o valor utilitário, mas não reconhecem. Não é pela empresa, é por você. Você vai continuar buscando oportunidades. Você vai fazer contatos. Você pode trabalhar numa empresa lixo, mas é a empresa que você tem. Se você entregar mais valor utilitário do que você recebe de valor monetário, não é pela empresa, não é para enriquecer o dono ali. Se ele não está fazendo o papel dele adequadamente, uma hora ele talvez quebre a cara. Mas fazendo isso, você vai fazer um contato. Você vai fazer um contato com um fornecedor daquela empresa, com um cliente daquela empresa. E ali vai surgir novas oportunidades para você. E por que vão surgir novas oportunidades? Porque você é uma pessoa que entrega muito valor utilitário. Às vezes um cliente daquela empresa, mesmo que aquela empresa te remunere mal, ou tenha um ambiente tóxico, como a geração Z gosta de falar, mesmo que tenha tudo isso, às vezes um cliente daquela empresa vai ver que você é uma pessoa que entrega muito valor utilitário, que é muito bom, e ele tem uma oportunidade para te indicar e vai te chamar. E ele não vai fazer isso com a pessoa do corpo mole, com a pessoa do, eu faço o mínimo.
Se me pagam o mínimo, eu faço o mínimo. Não é pela empresa, é por você, é pelo teu crescimento. E esse é um grande princípio que funciona quando você tem um emprego, quando você é um prestador de serviço, quando você é um profissional liberal, quando você tem a própria empresa. Toda economia funciona na base da troca de valor monetário por valor utilitário. As pessoas que entendem que elas precisam sempre entregar mais valor utilitário do que elas recebem de valor monetário, elas têm uma probabilidade maior de crescerem financeiramente, ok? E aí, como eu disse, isso é um princípio. É um princípio que, se bem aplicado, muda a vida. É um princípio que, se bem aplicado, assim, já sai de uma condição muito ruim para uma condição média, para uma condição boa ou às vezes muito boa. Mas existem outros princípios que vale a pena você aprender. A maneira de explicar isso, né, a troca de valor monetário por valor utilitário, que o valor utilitário tem que ser maior, ela é falada no livro A Ciência para Ficar Rico. É um livro lá de 1900 e branco e preto, 1920, 30, alguma coisa assim. É outro clássico. Veio até antes desses Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. É um dos primeiros livros do assunto. E é ele que fala nessa terminologia. Foi lá que eu aprendi a falar desse jeito. E assim, há mais de 10 anos eu ouvi esse livro, li esse livro e venho aplicando. Então é um conceito que muda a vida. É um conceito que você pode ficar rico aprendendo ele, ok? Inclusive esse livro, A Ciência para Ficar Rico, ele é tão antigo que ele já é domínio público. O que é domínio público? Os direitos autorais expiraram. Isso significa que qualquer um pode pegar esse conteúdo e distribuir gratuitamente ou vender. Então tem no YouTube. Tem no YouTube o audiolivro dele. Fica ouvindo ele enquanto você está no carro, enquanto você está fazendo outras coisas, que tem esse princípio. Ele fica muito tempo falando desse princípio que eu falei aqui agora, mas tem outros princípios lá muito bons também, para você ir moldando o seu comportamento referente ao dinheiro, referente ao trabalho, e isso aumenta a probabilidade de você ficar rico. Eu sou o Luiz Passari, espero que tenha gostado desse vídeo e aprendido alguma coisa. Entra na aba vídeos daqui do canal para você ver outros vídeos sobre construção de negócios. Deixa um comentário dizendo o que você achou, e aqui na descrição tem o link do meu site para você ver como que nós podemos trabalhar juntos na construção de um negócio digital. A gente se vê nos próximos vídeos.